Bem-vindas e bem-vindos! Esta semana saímos dos estúdios do Porto Canal e viemos até ao Instituto Superior de Engenharia do Porto para pormos os pontos nos is da desigualdade de género no ensino superior. É verdade que temos evoluído muito nos últimos anos, mas também é verdade que a igualdade entre mulheres e homens na ciência e no mundo académico ainda não foi atingida. Temos cada vez mais alunas, mais professoras, mais investigadoras, mas ainda temos uma fraca representação feminina em cargos de liderança de centros de investigação e instituições de ensino superior. Por isso temos que perceber porque é que isto está a acontecer, o que é que nos falta para conseguirmos uma maior paridade e que consequências tem esta realidade no mercado laboral. São convidados deste programa Maria João Viamonte, anfitriã, presidente do ISEP, uma das poucas instituições de ensino superior presidida por uma mulher, são cerca de 13% apenas. Sandra Ribeiro, presidente da SIG, a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, e Marcos Teixeira, presidente da Federação Académica do Porto. Aos três, muito obrigada por estarem presentes neste programa, muito obrigada por nos receber tão bem aqui no ISEP. Sejam muito bem-vindos aos Pontos nos Is. Maria João Viamonte está aqui num papel que lhe permite falar sobre esta realidade de várias perspectivas. Desde logo, e se calhar começamos pelo início, enquanto estudante de engenharia, como é que foi essa escolha? Foi uma escolha natural? Foi bem vista pela família, pelos amigos, a escolha de um curso tradicionalmente ligado ao universo masculino? Muito boa noite. Em primeiro lugar, gostava de dizer que é com muito prazer que recebo este programa e, em especial, para debater este tema que é tão importante ser debatido hoje em dia na sociedade portuguesa, aqui nas instalações, na nossa escola, do Instituto Superior de Engenharia do Porto. Respondendo à questão que me colocou, e eu já pensei muito sobre isso, aliás, porque é uma questão que me colocam muitas vezes e inclusive já tive a oportunidade de falar algumas vezes sobre isso. Eu tive a sorte de ser educada num ambiente em que não havia distinção relativamente à carreira a seguir para mim e para o meu irmão, que é rapaz, tenho um único irmão rapaz, e portanto foram-me abertas todas as oportunidades e foram-me mostrados todos os possíveis caminhos. Portanto, para mim foi sempre natural a área das ciências, como a área das humanidades, como escolher as artes. Portanto, foi uma questão de tendência natural. Eu escolhi as ciências, eu gostava muito de matemática, portanto sempre tive claro que estaria ligada à área da tecnologia. Mas reconheço que essa não é a realidade, não era a realidade minha, na altura em que eu fui chamada a escolher, e continua a não ser hoje a realidade para a maior parte das meninas. Portanto, eu reconheço e tenho tido a oportunidade de falar com jovens que estão no básico, no secundário, e ainda continua a haver, de facto, o que se considera profissões para rapazes e profissões para raparigas. As coisas têm vindo a melhorar, porque têm sido feitos esforços, quer da tutela, quer inclusive do próprio ensino secundário e básico, na tentativa de mostrar caminhos alternativos para as meninas, mas ainda há um longo caminho a percorrer e que eu entendo que está na sociedade, está nas famílias, desde o início, quando começam a educar e a mostrar quais são as oportunidades. Enquanto estudante sentiu o estereótipo de género? Não, nunca. Nem enquanto estudante, nem enquanto comecei a trabalhar com 21 anos, numa indústria química em que a maioria eram homens. Eu trabalhava na área da informática, no departamento de engenharia informática, e que é a minha área, e não houve nunca senti, mas sei que o existe. Se calhar também nunca dei oportunidade. Acho que nós também temos mulheres, temos que muitas das vezes procurar o nosso lugar, a nossa posição, e de alguma forma também nos impormos e não permitirmos que nos digam que o nosso lugar não é esse, que é o outro. Portanto, eu acho que há aqui um longo caminho a percorrer, quer na autoestima das meninas, das adolescentes, das mulheres, e explicarmos e dizermos. Eu acho que é importante dizermos, e acho que este programa o podemos fazer aqui hoje, julgo que todos vão se calhar contribuir, dizer que há espaço para tudo, há espaço para todos, em todas as carreiras, em todas as profissões, em todas as escolhas. Tem que ser feito tudo bem, com profissionalismo, e consegue-se conciliar inclusive com a vida pessoal, familiar, não é? Sobre isso ainda vamos dedicar uns largos minutos. Sandra Ribeiro, de facto, para começarmos a abordar este tema, temos que ir à infância, porque é na infância que se começam a delinear estes estereótipos de género que muitas vezes nos castram, nos moldam, nos limitam.
Primeiro que tudo, muito obrigada pelo convite para poder estar presente neste programa e com este tema tão interessante e urgente de ser discutido. Bom, a sua pergunta acho que é na mousse, é exatamente por onde devemos começar. Devemos começar pelo princípio, e o princípio é porque é que acontecem as desigualdades, porque é que há mais raparigas a quererem ir para as áreas de humanísticas e mais rapazes a irem para as áreas de científicos, mais para as áreas digital. Isso tem tudo a ver com o início. Logo quando nascemos, os lares onde vamos parar, normalmente já estão à nossa espera, ou com os efeitos cor-de-rosa ou com os efeitos azuis. E depois isso vai evoluindo e vão-nos dar brinquedos de menina e brinquedos de menino, ou que são conectados com atividades que supostamente são aquelas mais ligadas àquilo que naturalmente se espera que um rapaz faça e que uma rapariga faça. Há uns anos atrás, exatamente, estávamos a trabalhar sobre esta matéria e lembro que vamos fazer umas experiências para as grandes superfícies e para as lojas de brinquedos nas vésperas de Natal. E, efetivamente, estava tudo pré-definido. Tenho aqui a prenda para o seu filho. E lá havia foguetões, havia carros, havia caminhonetes. Prenda para a sua... Se tem uma filha, aqui está tudo o que ela precisa. E lá vinha material de cozinha, de brinquedos de cozinha, não é? Eu, na altura, até escrevi um texto que dizia: os meninos aspiram à lua, as meninas aspiram a casa. Porque era mais ou menos aquilo que nos estavam ali a tentar convencer que eram as prendas que as nossas crianças precisariam. E isto é o início... é aquilo que faz com que uma rapariga ache que provavelmente não tem jeito para as áreas de matemática ou para as áreas de informática, e é aquilo que faz criar convicção num rapaz que ele nasceu como que tocado pelo dom para essas áreas, porque efetivamente foi sempre assim que foi crescendo. Nós vemos hoje os computadores, as Playstations, estão muito ligadas a jogos para rapazes. É muito pouco, há muita pouca oferta de jogos que sejam mais ligados às raparigas. Vocês veem, não sei se têm filhos pequenos, mas que adoram PlayStation, e que lá vem Fortnite, por exemplo, que é um jogo extremamente violento, em que está sempre a fazer perseguições com umas armas na mão e tal. De uma forma geral, as raparigas não vão atrair-se por isso, mas os rapazes passam horas a mexer a PlayStation, passam horas a perceber como é que se programa, Portanto, para eles, aquilo já faz parte do seu caminho. As raparigas, mesmo que possam ser muito inteligentes e com muita capacidade para essas áreas, elas vão achar que são eles os que estão na melhor posição para abraçar esse género de cursos e depois de profissões, e não elas. E é aqui que, de facto, temos que começar desde o início, desde a pré-primária, até antes, provavelmente, da própria creche, a dizer que não há cá brinquedos de menina nem brinquedos de menina, é vocês quererem brincar com aquilo que querem. Porque ninguém quer aqui obrigar um rapaz a brincar com algo que não quer, ou uma rapariga a brincar com algo que não quer. O que nós temos é que lhes dar a liberdade deles escolherem, sem preconceitos, sem serem induzidos à sua escolha. Quando isto acontecer, e aí, naturalmente, as políticas públicas têm um papel fundamental e têm vindo a fazê-lo, aí é quando nós vamos começar, efetivamente, a criar os caminhos para que mais raparigas possam, quando chega o momento de escolher qual é o curso, elas não achem logo, eu vou para humanísticas porque científicos é mais rapaz. Eu, infelizmente, fiz isso. Eu tenho 47 anos, portanto, escolhi o meu caminho há 30, e lembro-me perfeitamente. Eu quero direito, porque eu quero português, inglês, porque é coisa de rapariga. Eu tinha essa ideia. Olha o caminho que eu fiz. Vamos ver, há quantos anos foi? Há 20, pelo menos. Vamos ver se 20 anos depois as coisas estão muito diferentes. Marcos Teixeira, o desafio partiu da FAP para este programa e, por isso, obrigada por esta oportunidade de falarmos de um assunto tão importante, de facto. Vamos falar sobre a realidade da Universidade do Porto em relação aos cursos. Nota-se esta disparidade? Há cursos efetivamente tradicionalmente masculinos e cursos femininos? Olá, boa noite, Ana, e agradecer o convite e terem aceito o desafio que nós propusemos, porque é um tema que os jovens discutem. Portanto, a igualdade de género, a falta dela, é um tema que nós gostamos de discutir. E, portanto, também agradecer à professora Maria João e o acolhimento que nos está a fazer aqui, e também à doutora Sandra por estar connosco. E sim,
há cursos que tradicionalmente têm mais mulheres e outros que têm mais homens. E importa perceber porquê. E aqui é uma questão que nós temos mesmo que ir a fundo, temos que ir ao início, mas depois também temos que ir ao final, se calhar, e perceber qual é que é a construção social das profissões que depois são exercidas por quem tira os cursos, que acabam por limitar talvez a escolha a jusante do curso. Porque, na verdade, e em termos formais, o mecanismo de acesso ao ensino superior não distingue em nada um homem de uma mulher. Portanto, tem a ver com as notas, tem a ver com o desempenho académico. Portanto, a forma como se acede ao ensino superior em si não é discriminatória. Portanto, não será explicação para haver cursos, como é o caso do meu curso de Ciências Farmacêuticas, um curso da área da saúde, em que 80% dos estudantes são estudantes mulheres e, portanto, 20% são homens, e em algumas engenharias vê-se o inverso. Portanto, perceber, e talvez a influência venha da concepção da infância e, portanto, da influência constante que vamos tendo nas brincadeiras e, portanto, se os meninos começam desde cedo a brincar com caminhões, com retroescavadoras, que era engenharia civil, é para homens, e se as meninas começam desde cedo a pintar, portanto, as artes são para mulheres. Mas depois, também, se nós começarmos a encarar o desempenho de uma atividade profissional, por exemplo, a engenharia civil, como um ambiente hostil, em que é preciso uma força física, uma robustez física, também começa a gerar-se ou a criar-se a concepção de que uma mulher não vai ser muito bem sucedida na área da engenharia civil. Que será uma concepção errada, porque a engenharia civil em si não exige um esforço físico maior do que qualquer outra engenharia, portanto, exige um esforço mental. E aí, se nós formos depois olhar para dentro das instituições e vermos nos cursos, nós temos melhores alunos, nós temos ótimos farmacêuticos homens como ótimas farmacêuticas mulheres, mas também temos ótimas engenheiras mulheres e ótimos engenheiros homens. Portanto, não há na concepção ou no bom desempenho de uma profissão ou no bom desempenho científico e académico, não há mesmo uma distinção entre homens e mulheres. Haverá uma influência distinta e depois uma concepção social. Não passa de uma construção. Uma construção social que tem que começar a ser analisada primeiro, depois desconstruída, portanto, e serem aplicadas políticas, muitas delas públicas, outras até podem ser políticas pessoais e com convicções pessoais que vamos espalhando. E aqui as estruturas como a FAP, como as associações de estudantes, que têm um poder de disseminação de mensagem muito grande para chegar, no caso, aos jovens, também têm uma responsabilidade acrescida e devem, sempre que possível, promover o debate, como estamos aqui a fazê-lo hoje, e contribuir para a evolução positiva deste estigma e do paradigma do que é, no caso, a igualdade ou a desigualdade de género. Porque os problemas estão interligados e nós estivemos aqui a olhar muito para a infância, porque de facto, se queremos mudar mentalidades, temos que começar pela infância, mas precisamos também de representatividade, não é? Precisamos que estas crianças olhem para os cursos de engenharia e que vejam nesses cursos meninos e meninas para que se sintam representados e para que tenham modelos e referências que possam seguir. E neste momento não conseguem ver isso, não é? Claro. Veem alguns exemplos, sim, mas não está equilibrado. Exatamente, não está equilibrado e depois o facto de esse desequilíbrio tem um efeito repressivo muito grande no momento da escolha. Claro. Portanto, eu assumo que tanto para um rapaz como para uma rapariga em final de ciclo no ensino secundário que têm que escolher, mesmo querendo, mesmo gostando, mesmo sabendo que tem capacidade para ser bem-sucedido naquela área, o facto de ser uma área com tantos homens, para uma rapariga pode ser repressivo e pode gerar até algum medo e alguma retração e pode provocar que ela nem escolha frequentar uma instituição de ensino superior porque vai pensar como é que eu me vou integrar num sítio com tantos homens e eu sendo mulher. E, portanto, as dinâmicas de integração, mesmo aos novos estudantes, e a falta... As dinâmicas de integração têm um papel muito importante. E depois, há uma falta, e aqui é quase sistemática, de contacto entre o que é a realidade académica do ensino superior e a realidade académica básica e secundária, para depois poder desconstruir esta hostilidade aparente que pode haver numa ou noutra instituição de ensino. E a professora aqui poderá falar melhor que, por exemplo, o ISEP é uma instituição que tem muitos homens, que começa a acolher cada vez mais raparigas, mas eu assumo que para muitas pessoas que não conhecem a realidade académica,
até para as raparigas que são de zonas mais distantes do Porto, possa ser primeiro tem muitas pessoas e depois possa ser quase uma instituição assustadora para uma rapariga que não conhece do Porto e vem para um sítio com tantos homens engenheiros, que é a concepção que são todos muito brutos, muito rígidos, e portanto, se nós conseguimos fazer o caminho inverso e ir ter com os jovens e dizer: não é assim, há muitos homens, mas não quer dizer que só sejam bem-vindos homens, ou que só consigam ser bem integrados homens, podemos começar a contribuir para a reversão da tendência. Pois, por isso é que lhe perguntava há pouco, Maria João, se de facto tinha sentido esta hostilidade ou quando foi estudante, e já nos disse que não, e também focou o papel importante que as mulheres têm que ter aí, essa autoestima, essa capacidade de afirmação. Sim. E depois, na carreira profissional, às vezes a autoestima não chega. É mais difícil para uma mulher conseguir construir uma carreira profissional num universo maioritariamente masculino. Os números dizem que sim, não é? Os números dizem que mesmo no ensino superior, portanto, no ensino superior continua a haver, e então na área das STEM, não é? Das ciências, tecnologia, engenharia e matemática, que é a área em que o ISEP se insere, continuam os números a dizer que há mais docentes homens do que mulheres e que os lugares de topo, como já referiu, são alcançados maioritariamente por homens do que por mulheres, o que de facto, com certeza, algum motivo tem que ter para que esta seja a realidade, não vale a pena dizer. Eu quando digo que não senti, é de facto a minha experiência pessoal, mas os números dizem exatamente que não é a realidade, não é? E há um ponto aqui importante que o Marcos frisou, que eu acho que se calhar será interessante voltarmos a ele, que é a tal ideia de que há profissões mais adequadas para rapazes do que para raparigas. Eu acho que é um ponto muito importante e que devia ser objeto, de facto, das tais políticas públicas. Eu sei que já são feitas algumas, mas se calhar tentar reforçar, como a ida das jovens e dos jovens também, que ainda estão no secundário, às instituições de ensino superior, tentar desmistificar aquele ambiente que de facto é o que transparece, porque quem passa nas redondezas, por exemplo, aqui deste campus que é o ISEP, vai ver maioritariamente rapazes do que raparigas. Não sei se são assim com esse ar, Marcos, provavelmente não. Provavelmente vão ter ali um ar bastante simpático. Sim. Sim, e a integração é importante. Também pode haver comportamentos menos apropriados. Muito bem. Só acrescentar que, na realidade, acho que depois há o outro lado, não é? Portanto, há a infância, há o secundário, há as políticas que possam ajudar no secundário a mostrar os diferentes caminhos, há as próprias instituições de ensino superior que têm um caminho importante a fazer na tal integração das jovens que sejam as jovens candidatas, mas depois há outra parte, que é a parte das profissões. De facto, continua a ser verdade que há profissões que são mais adequadas para homens do que para mulheres, não é? Estávamos aqui a referir a engenharia civil que o Marcos referia, que as pessoas possam pensar que é preciso muita força, mas de facto não é. Têm que ir ao terreno, podem ter que ir para um ambiente que seja preciso pôr umas galochas, evidente, não é? Mas, portanto, eu acho que esse é o menor dos problemas, claro. Não é? Porque essas coisas põem-se e tiram-se, não é? Rapidamente. Mas nós, se formos ver, por exemplo, na medicina, que é uma área que agora está a ser, que tem mais meninas do que meninos, mais raparigas que rapazes, nós depois fomos ver as especialidades que elas escolhem no fim do curso, há algumas que também não são escolhidas por as meninas, só são escolhidas por homens, por exemplo, a ortopedia. Há poucas médicas ortopédicas, não é? Com a especialidade de ortopedia, porque se calhar também se associa à necessidade de fazer um bocadinho mais de esforço do que... E eu só gostava de dar aqui dois números que são muito engraçados, que têm a ver com... As candidatas do sexo feminino têm sido, neste último ano, 24%, é um número muito baixo, é? Aqui na minha escola. É um número muito baixo. De entre as engenharias escolhidas por essas candidatas, é a Química, a Engenharia Química, a Engenharia Biomédica, uma licenciatura que nós temos em Biorrecursos e depois a licenciatura em Gestão Industrial, que é da Mecânica. Não escolhem mecânica, mas escolhem gestão industrial. Eu acho que julgo que essa escolha da gestão industrial está relacionada com a perspectiva de qual será o lugar na carreira que depois vão ter. E eu estava-lhe a perguntar há pouco se sentiu, já nos disse que enquanto estudante não, mas na profissão, sentiu mais dificuldade do que sentiria se fosse homem ou algum dia sentiu isto?
Ana, eu acho que nunca, eu posso se calhar só dizer que quando tomei a decisão de me candidatar ao cargo de Presidente do Instituto Superior de Engenharia do Porto, há algumas pessoas que me interpelaram, perguntaram-me: e como é que tu vais conciliar isso com a tua vida familiar? Tens um filho pequeno, como é que o vais acompanhar? Portanto, aí se calhar será um dos momentos do que me está a referir, em que de alguma forma me tentaram dizer: olha, que se calhar tu não tens o direito de fazer ninguém lhe perguntaria essa opção. isso se fosse um homem. Não, acho que não. Portanto, e tive várias pessoas, inclusive mulheres, Ana, inclusive mulheres. Portanto, há aqui outra parte do problema que eu acho que também podemos eventualmente tocar. Portanto, tive isso. Homens e mulheres, mas muitas mulheres que me perguntaram: como é que tu tens coragem, o teu filho é pequeno, o meu filho tem 13 anos, não é? Eu estou aqui desde 2018. Portanto, e eu nunca vi isso num problema, até pelo contrário, eu acho que isso é mais importante para o meu filho do que o contrário. Eu acho que o assumir uma responsabilidade, eu acho que a educação faz-se pelo exemplo, não é? Exatamente. Portanto, é muito pelo exemplo. Eu acredito nisso, é isso que eu Uma pratico. das melhores formas de nós Sim. combatermos, ou tentamos reverter a tendência da falta de igualdade de género, é pegando em exemplos como a da professora e fazendo deles referência, dizer que casos de sucesso e mostrar que o sucesso não está de todo dependente de ser homem, no caso, é porque é isso que estamos a falar. De que há mulheres que têm feito um trabalho extraordinário, como a professora tem feito, e que as concessões que teve que fazer, inclusive na sua vida pessoal, são totalmente conciliáveis com a vida profissional. O facto de ser mulher não a impediu, nem a obrigou a ter que fazer um esforço maior do que um homem teria que fazer. É um esforço natural do cargo de adaptação que uma pessoa tem que fazer à vida. Não é nem que uma mulher nem que um homem, é que uma pessoa tem que fazer à vida. Tem que ser um esforço partilhado, não é? É, Ana, e se calhar o que também tem que se dizer a quem nos está a ouvir, quer seja rapaz, quer seja rapariga, é que de facto é preciso muita organização para se conseguir seguir os sonhos todos. Isso é uma realidade, e acho que é uma realidade que se aplica tanto às raparigas como aos rapazes. E acho que todos devemos seguir os nossos sonhos e trabalhar por eles, e às vezes, quando temos as oportunidades podem ser um exemplo, devemos mesmo agarrá-las, porque acho que temos essa responsabilidade, não é? Sandra Ribeiro, já tocamos aqui em dois pontos essenciais que acabam por não se conseguir desligar um do outro, que têm a ver com a conciliação da vida familiar com a vida profissional. Depois também falamos aqui da importância das referências e dos modelos, e sobre isso a SIC tem uma palavra importante a dizer, porque tem tido um papel muito ativo, precisamente junto dos jovens de terceiro ciclo, com a campanha Engenheiras por um Dia, para desmistificar esta ideia de que há profissões de homens e profissões de mulheres. Sim, exatamente, como já tínhamos estado há pouco a aflorar essa matéria, portanto, é a importância das políticas públicas para, efetivamente, tentar garantir o combate desta segregação que existe, segregação de género, na escolha do futuro académico, e que depois as escolhas também dentro do próprio mercado de trabalho, que é uma ligação, também há pouco aqui foi aflorada, extremamente importante, que é... o problema não é só que há mais rapazes em determinados cursos e mais raparigas em determinados cursos, é qual é o efeito que isso tem mais tarde no mercado de trabalho, nomeadamente o efeito é que isso tem do ponto de vista remuneratório. Porque, efetivamente, aquilo que acontece é cursos, portanto, profissões ligadas a cursos maioritariamente masculinos têm, de uma forma geral, salários mais elevados do que as profissões que estão relacionadas com cursos maioritariamente femininos. É uma espécie de Midas. Quando os homens tocam, fica tudo em ouro, e quando as mulheres tocam, fica tudo ao contrário. O ouro passa a cinza. E isso é realmente muito importante, e por isso é que é fundamental que nós tentemos dar maior liberdade, como já disse há pouco, esclarecer, para que as raparigas possam também ir para outras áreas académicas que lhe permitam no futuro, académicas e mesmo técnicas, que lhe permitam no futuro ter também acesso a salários mais elevados. Porque, efetivamente, as áreas do cuidado, que são áreas absolutamente feminizadas, têm salários, de uma forma geral, muito mais baixos do que as áreas científicas, as áreas mais técnicas, até mesmo que não sejam ligadas a cursos superiores, mas que são ligadas à parte mais de técnico, são muito melhor remuneradas. Por isso, foi uma ideia, aliás, da própria Sra. Secretária de Estado,
E começou há 2 anos um programa muitíssimo interessante, que é o Engenheiras por um Dia. Eu não consigo falar deste tema sem sorrir, porque é de facto um programa que gosto imenso e que é um programa que, na verdade, não é engenheiras só por um dia, engenheiras por um dia, mas que nós queremos é que seja para sempre. E o que nós queremos, efetivamente, é conseguir criar o tal modelo. Existirem modelos de raparigas mais velhas, raparigas que já foram que já ingressaram na universidade em cursos ligados à informática, tecnologia digital e que possam vir partilhar essa sua experiência com raparigas que ainda estão no secundário, mas que lhe possam dizer: é possível, eu estou lá, é bom e é um caminho que vocês também devem cogitar. E esse é um programa que começou, como disse, há 2 anos, vamos agora na terceira etapa. Cada ano temos conseguido mais escolas interessadas, mais universidades também, empresas da área da tecnologia que também estão cada vez mais a associar-se a esta questão e, portanto, eu penso que este é o género de programa que tem que ser disseminado cada vez mais para efetivamente passar a ideia do modelo. O modelo é muito importante. Se nós, de facto, na nossa família, nos amigos mais próximos, na sociedade mais pequena, localizada em que nos movemos, se nós não temos o modelo da mulher que é dirigente, o modelo da mulher que é canalizadora, o modelo da mulher que é técnica de informática e programadora, muito dificilmente as raparigas pequenas, as meninas, vão se sentir atraídas por isso. Elas vão se sentir atraídas, normalmente, por aquilo que são o modelo delas. E, portanto, é extremamente importante este moldar dos modelos a este nível. Ligando-me também com esta matéria da importância das políticas públicas e o que é que podemos mudar para tentar mudar um bocadinho a mentalidade, e olha que é muito difícil, já sabemos que mudar a mentalidade é de facto o mais complicado. Mais do que mudar a lei, é mais eu acho que tem muito a ver com a postura, no fundo, o comprometimento que as direções, que a direção e as presidências das instituições do ensino superior possam ter. Por exemplo, cada vez mais há planos de igualdade a serem adotados dentro das universidades. E isso poderá fazer toda a diferença, porque se houver um comprometimento, efetivamente, como aquilo que estava a dizer há pouco, e é verdade que é... Como é que nós conseguimos fazer passar esta ideia de que tanto o rapaz como uma rapariga podem estar em qualquer curso e que o ambiente não é hostil se for maioritariamente masculino? Bom, mas então a universidade tem uma palavra a dizer nisso. Certo. Uma universidade pode fazer acontecer essa diferença. Eu acho que é aqui que nós estamos a caminhar. Há neste momento várias universidades com planos de igualdade. Aliás, é uma medida que consta do Plano Nacional de Ação para a Igualdade entre Homens e Mulheres e existe mesmo uma medida que é financiada através do POISE, via SIG, e que há muitos programas que estão a acontecer agora em universidades, e isso eu creio que é aí que nós vamos conseguir entrar, que é quando nós conseguimos levar a igualdade para dentro das universidades, discuti-la dentro das universidades e tomar medidas concretas. Sim. Isso, naturalmente, é mais do que as promessas, são as ações. Se olharmos para o ensino superior de uma forma genérica, nós já temos quase tantos estudantes masculinos como estudantes femininas. Temos quase tantas docentes masculinos como docentes femininos. O problema está nos cargos de decisão, nos topos, não é? Exatamente. Isso também é algo que também pode depender muito de um comprometimento da direção, não é? Que efetivamente está interessada em que isso mude na sua universidade. Agora, isso também é algo que precisa de uma grande reflexão, que é porquê? Mas porquê que elas não sobem na carreira? Há bocado, aqui no off, estávamos a conversar. Sim. Será que é a questão da maternidade? A maternidade é o principal obstáculo? Talvez sim, mas se calhar não só, porque não faltam, são docentes, até doutoradas, que não têm filhos. E essas não sobem como se estivessem numa via rápida, diretas até ao céu da direção das universidades. Se calhar há mais qualquer coisa, há outros obstáculos, se calhar há uma normalização do anormal, as mulheres de uma forma geral não chegam assim tanto a esses cargos de direção, as próprias mulheres acharem que se calhar não são boas suficientes para lá chegarem, porque faltam os modelos. Uma certa desconfiança. É essa discussão que tem que ser muito tratada e muito feita. Naturalmente que nas empresas, isto também ainda acontece, houve a medida das cotas,
E quando isso aconteceu, nas empresas cotadas em bolsa, aconteceu um pequeno milagre, passou a haver mais mulheres em cargos de direção, porque a lei as obrigou. Talvez isso também possa ser algo a cogitar, enfim, é algo que devemos pensar. No ensino superior também. Por que não? E se estamos a falar de cargos de liderança, Marcos, este mandato está a chegar ao fim. Quem seguirá? Poderá ser uma mulher? À frente da FAP não tem sido um papel muito assumido por mulheres, pois não? A FAP não tem tido, teve nos seus 31 anos e nos seus 21 presidentes só teve uma mulher ainda. Ou seja, o problema também se põe aí. E, portanto, aqui também, apesar de todas as direções da FAP terem sempre bastantes mulheres, na minha direção atual, nós de 9 temos 3, ainda não estamos nos 50%, mas a verdade é que temos feito um esforço para que isso também tenha uma preponderância no momento de escolha e no momento de formação de equipas. E, portanto, eu acho que é importante... Tem a ver com o quê? Essa falta de representatividade feminina tem a ver com o quê? Aqui não se põe, por exemplo, a questão da maternidade. Não se coloca. Em princípio, quer dizer, haverá jovens mães, mas não são a maioria. O assunto será algo complexo, uma vez que a falta de representatividade, depois tem mesmo, aliás, é consequência mesmo da falta de mulheres na liderança das próprias associações de estudantes, que depois são reflexo, aliás, por norma, nos cursos, que é natural, ou seja, nos cursos nas instituições que têm mais homens, por norma, a liderança das associações de estudantes são homens e onde tem mais mulheres, são mulheres. Mas mesmo aí há alguma dificuldade. Eu estudei na Faculdade de Farmácia, fui também presidente da Associação de Estudantes e antes de mim precederam-me 2 mulheres. Mas depois de mim vieram 3 homens. E, portanto, numa instituição onde 80% das estudantes são mulheres. Você serviu de modelo. E eu servi de modelo para os homens. Eu acho que aqui é importante nós também termos a noção do contexto histórico das instituições de ensino superior e da academia. Claro. Nós estamos aqui a gravar numa sala e estamos rodeados de retratos de antigos presidentes da Academia Politécnica do Porto, portanto, que foi uma instituição que precedeu a existência do Instituto Politécnico do Porto, que são só homens. Mesmo a própria reitoria da Universidade do Porto só teve reitores e, portanto, há aqui um fator histórico que serve como contra-exemplo ou como condicionante e que tem que começar a ser desconstruído. E, portanto, mas todos estes homens... Por isso é que às vezes para mudar a história precisamos de leis. Talvez. Cotas, não é? Sim, mas aqui eu queria mesmo era focar-me na ideia do reforço positivo de bons exemplos. Eu falei no exemplo da professora e acho que, tal como todos os exemplos destes homens que estão aqui à nossa volta são dados, portanto, são postos na parede, são falados, nós temos que pegar das mulheres que temos nestes cargos que têm feito um bom trabalho e fazer delas referências, exemplos para as pessoas mais novas e mostrar e usar isso, que são conquistas e temos orgulho dessas conquistas. Temos orgulho, enquanto instituição, de ter uma mulher presidente, ter uma mulher reitora e ter orgulho no trabalho dela, portanto, e fazermos com que isso se perpetue, não, que depois a seguir venha outra vez uma carrada de homens. E mais importante nós termos a certeza que no momento da escolha escolhemos mesmo a pessoa melhor. Certo. Ou seja, não haverá problema nenhum, e, portanto, nem todas as eleições, no caso, falando de eleições ou nomeações... Mas para isso temos que abandonar o tal mito de que as mulheres são menos competentes, exatamente, menos capazes... que é mesmo um mito, e, portanto, eu quase que me recuso a acreditar que na minha geração isso seja um pensamento maioritário. Certamente existirá, mas que seja um pensamento maioritário. E, portanto... Talvez a influência que nós e vamos sempre, as gerações são a influência da que veio antes dela e na que vem a seguir. E, portanto, nós começarmos a exercer a nossa influência nos mais novos de que a igualdade de género para nós é um tema importante, que ela vai existindo. Agora, temos é que começar a ter mais exemplos e a fazer desses exemplos mais disseminados, mais fortes e que se perpetuem mais. Maria João Viamonte disse-nos há pouco que quando foi convidada para o cargo que agora ocupa, enquanto Presidente do ISEP, que questionaram se teria condições para isso. Não era a questão da capacidade nem da competência. Se teria condições para conciliar a vida familiar com um cargo de tão grande responsabilidade. O que é que responde agora às pessoas que lhe perguntam como concilia?
Sim. Ana, só uma pequena correção. Eu candidatei-me, fui eleita. Ah, sim, desculpe. E nessa eleição, foi uma eleição bastante disputada, éramos 2 candidatos, um candidato homem e uma candidata mulher. Isto para que dizer ao Marcos que acho que naquela altura a escolha foi exatamente porque encontraram, ou acharam que eu estaria mais preparada para exercer o cargo, o que é excelente. É excelente ter sido eu a eleita. Eu candidatei-me para ganhar, obviamente, mas passa a brincadeira, e o que eu acho é que de facto houve uma escolha em função das características da pessoa, de entenderem quem estaria eventualmente mais bem preparado naquele momento, e não uma escolha de género, o que eu acho extraordinário, e acho que era assim que deveria ser, reforçando as palavras do Marcos. Mas, como eu disse, quando eu anunciei que me candidatava, de facto tive várias situações em que me interpelaram e que poderiam me ter deixado de alguma forma desconfortável, e para as quais eu respondi que não entendia a pergunta, portanto respondia de uma forma provocatória para tentar desconstruir, não é, a situação em que me estavam a colocar, mas muitas das vezes nós mulheres sentimos exatamente isso, por isso eu no início estava a referir que nós devemos dizer que nós devemos fazer aquilo que queremos e escolher aquilo que entendemos que seja o que é mais adequado para nós, porque muitas das vezes não nos deixam fazer isso, portanto tendem a puxar-nos para um caminho que acham que é o caminho adequado para as mulheres. E não há caminhos adequados para as mulheres nem para os homens. Há caminhos adequados para aquela pessoa que tem aquele perfil, que tem aquelas competências, que se preparou para aquilo, não é? Portanto, as pessoas devem se preparar para as escolhas que querem fazer, e depois aí passam a ter a liberdade, depois de estarem bem preparadas, de as poderem fazer e de as poderem assumir. Mas eu acho que ainda hoje, ou se calhar agora, se calhar também não, porque já passou algum tempo, mas nos primeiros meses em que eu estive à frente do ISEP, algumas pessoas olhariam e diziam, se me viam com olheiras, coitada, não é? Ainda tem se calhar outras tarefas para desempenhar e para fazer, e pronto, e nós devemos combater isso. Eu acho que nós, enquanto mulheres, não sei se a Sandra concorda comigo, nós devemos combater essas ideias. Eu acho que nós devemos, sempre que temos oportunidade, e o Marcos também já o fez aqui, devemos combater... Em cargos de liderança vêm-se quase obrigadas a abdicar do seu lado mais feminino, para não serem, por exemplo, assediadas, para... Nunca sentiu essa necessidade? Acho que não o devemos fazer, portanto, devemos continuar a fazer aquilo que sentimos que é aquilo que nos faz sentir bem, seguras, a vestirmos da forma que nos sentimos confortáveis e que nos faz sentir bem, não é? E eu gosto de me arranjar, tento conciliar. O esforço, eu acho que é igual para um homem e para uma mulher, o esforço é imenso. Quando nós hoje abraçamos um lugar que seja de facto um lugar de muita responsabilidade, o esforço é imenso, porque não há 9 às 5, não há sextas, não há sábados, não há domingos, não é? Portanto, os trabalhos são contínuos. Acho que os 3 que estamos aqui sentados sentimos isso de diferentes maneiras, mas sentimos isso. O esforço é imenso e é preciso ter uma organização muito grande para conseguir podermos dar resposta a todas as facetas da nossa vida, porque sem a faceta particular, sem a faceta de mulher em que eu procuro tempo e espaço para mim, eu não vou ser feliz. E se não vou ser feliz, não vou ser uma boa profissional. Portanto, eu acho que é esse o esforço que nós hoje, se calhar, também podíamos passar aqui em termos de mensagem para quem nos está a ouvir, rapazes e raparigas, que de facto as pessoas devem se preparar para aquilo que querem, mas não se devem esquecer delas e continuar a trabalhar nelas e a ter espaço para elas, porque se não for assim, não vão ser pessoas felizes e não vão ser bons profissionais. E isso ninguém pode dizer o que é que se pode ou o que não se pode fazer, e se está num lugar de chefia, o presidente de uma escola de ensino superior em Portugal, não pode vestir uma camisa vermelha, não pode pintar umas unhas, não pode fazer uma série de coisas, nada disso corresponde ou está longe da realidade atual em que nós vivemos, não é? Portanto, depois, claro, há estilos e as pessoas não são todas iguais, umas dão mais valor a umas coisas ou outras, mas acho que há espaço para tudo e devemos reforçá-lo. Eu acho que a mensagem que se deve passar é reforçar que todos nós somos capazes do que quisermos. Olha, se eu puder acrescentar uma coisa aqui, e quando nós temos uma mulher num lugar de liderança, o facto da pessoa, da mulher, referir que é mulher, não é para atacar a ideia ou tentar de algum modo instaurar a ideia de superioridade relativamente ao homem. Claro. É precisamente para destruir a ideia de que uma mulher não consegue. É dizer, eu sou mulher, eu estou aqui, eu também consigo. Portanto, a ideia de que só por terem estado aqui homens
ou o facto de eu dizer que sou mulher e fazer questão de dizer isso é que, de alguma forma, sou melhor do que um homem. Não, é precisamente para mostrar que uma mulher é exatamente igual, tem exatamente a mesma competência, ou que a sua maior ou menor competência não depende do seu sexo ou do seu género, depende é da sua capacidade, da sua competência. Portanto, e eu acho que isto é uma ideia, para mim, tão clara, que entendo, ou que tenho alguma dificuldade em deparar-me com pessoas que não entendem desta forma tão simples e tão clara. Mas não entendo. Podemos ter estas esperanças nas novas gerações, porque as mulheres que estão em lugares de topo dão muitas vezes entrevistas, porque são lugares de algum destaque, e normalmente nas entrevistas dizem que tiveram muito mais a provar, que sentiram que tinham muito mais a provar do que um homem em iguais circunstâncias. E sobretudo se a mulher for bonita, ou se arranjar, se pintar as unhas, se vestir um decote, então que já ouviram comentários muito negativos de que chegaram ao lugar que chegaram por portas travessas. E portanto, isto acontecia nas nossas gerações. Será que podemos ter a esperança de que já não aconteça nas gerações mais jovens? Bom, eu sou uma otimista por natureza, mas não consigo ser tão otimista assim para lhe responder de uma forma afirmativa. Eu acho que efetivamente nós ainda não conseguimos, de uma forma estrutural, ultrapassar aquele mito de que o homem é o provedor, o homem é aquele que deve pôr, a sua função é pôr dinheiro em casa e garantir que a família, que não falta nada à família, e que a mulher é a cuidadora, aquela sobre quem recai o cuidar dos filhos e eventualmente idosos se houver na família, tomar conta da casa e organizar tudo. Isto ainda não se conseguiu ultrapassar. O que acontece, e que sempre aconteceu até por Portugal, até por razões económicas, as mulheres em Portugal nunca puderam não trabalhar ou ter trabalho parcial. Aliás, somos do país da Europa que menos trabalho a tempo parcial tem para as mulheres trabalham a tempo completo, tanto como os homens. Aliás, eu estive a ver as estatísticas mais recentes, as mulheres e homens estão praticamente a mesma representatividade no mercado de trabalho. O que acontece é que as mulheres em Portugal fazem isso mais tudo em casa, portanto é o 2 em 1. Claro que cada vez mais, até porque se virmos as estatísticas também, há cada vez mais mulheres, a maior parte da população com um curso superior são mulheres hoje em dia, muito embora também a maioria da população sem educação alguma, sem praticamente nível nenhum escolar, também são mulheres, naturalmente as mais idosas. E aquilo que acontece é que, mesmo quando estão para chegar a cargos de direção, ainda acontece isto que estava ali a ser dito, que é verdade, que é, reconheceram que ela tinha as melhores condições técnicas para ficar com aquele cargo, estão disponíveis para isso, mas alguém diz, bom, tipo o corvo, não é? Mãe corvo, mas os teus filhos, vais deixar os teus filhos, olha... Isto jamais acontece com um homem, jamais, ninguém pergunta a um homem isto. Da mesma forma que ninguém pergunta a um homem que é muito bonito, diz, você é tão bonito, tem tido algum problema com isso? Jamais. Portanto, nós, efetivamente, e isso não se pode não dizer, as mulheres, efetivamente, para chegarem a cargos de topo, têm que passar por perguntas que, se fossem homens, não teriam que passar, têm que normalmente demonstrar que, apesar de serem mulheres, de serem mães, de serem tudo, elas são ainda melhores do que eles, elas são ainda mais capazes. E isto está estruturalmente errado também, porque elas não têm que ser melhores para chegar aos mesmos lugares que eles, elas têm que ser iguais a eles na capacidade de trabalhar, como são. Eu acho que, efetivamente, nós ainda temos um grande caminho para andar aqui. Acho que os modelos são fundamentais, cada vez mais temos role models, mas... a divisão das tarefas domésticas ainda é uma catástrofe. Pelo menos é o que diz as estatísticas. Elas fazem mais de 1 hora e tal por dia em casa. Se calhar já também podemos perguntar, mas porquê é que elas fazem tanta coisa em casa? Será que é preciso fazer assim tanta coisa? Porque isso também é uma questão interessante. Que se calhar também há esta educação judaico-cristã que nos ficou aqui dentro, de que nós temos que ter tudo limpinho, tudo impecável, e que se calhar não tem que ser exatamente assim. Mas, na verdade, os homens ainda, muitos deles ainda não, ou a sociedade ainda não conseguiu efetivamente perceber que
a partilha das tarefas domésticas é a base de um mercado de trabalho mais equilibrado, é a base de um acesso mais equilibrado a cargos de direção, e enquanto nós não conseguirmos isso, ainda andamos aqui sempre... Ou seja, e não podemos pensar que é pelas mentalidades. Pelas mentalidades, nem os nossos netinhos vão ver qualquer espécie de evolução. Portanto, eu acho que, efetivamente, haverá sempre que haver políticas públicas nesta matéria, cada vez há mais. Eu acho que cada vez mais há sensibilidade e capacidade de discutir estas matérias em todo o lado. Hoje em dia abre um jornal e está sempre uma ou outra notícia. Os programas de televisão estão sempre a falar disto. E isto é uma evolução brutal. Portanto, o assunto... E os jovens estão mais conscientes para esta realidade. Pelo menos falam mais. Eu não tenho, olha, por acaso tenho alguma preocupação com os jovens. Muitas vezes também os vejo a dizer coisas que me parecem assim que a nossa geração não dizia e que eles agora já dizem. Mas estão esclarecidos como nós não estávamos no passado. Nós. E, portanto, isso faz uma grande diferença. Mas não quero com isto nada dizer que não estou otimista. Eu acho que sim. E acho que nós vemos, ainda há pouco saíram o índice do WEIG sobre a evolução da igualdade de género em todos os Estados-membros, e Portugal melhorou. E melhorou no poder, melhorou nas questões remuneratórias, na saúde, na educação, muito embora tenha esta questão do fraco acesso de raparigas, portanto, raparigas a cursos da área digital, mas acho que está a haver evolução. Temos o governo muito empenhado nesta matéria e isso é fundamental. Quando quem manda mesmo não acredita, não se consegue, e portanto eu acho que é otimista. Maria João Viamonte, há pouco estávamos a falar sobre as consequências que isto tem depois no mercado laboral e focou-se muito aqui a questão salarial, mas eu tenho uma preocupação em relação às TIC, que é onde temos conseguido captar menos raparigas, não é? Onde os números têm vindo a piorar de ano para ano, ainda que ligeiramente, mas a verdade é que os sinais são de alguma forma alarmantes. E um dia destes estava a ler um artigo de opinião sobre o mercado laboral nas TIC e qual é o perigo delas estarem entregues ao universo masculino, e lembrei-me daquilo que aconteceu durante muitos anos com a medicina, em que pelo facto de estar entregue ao universo masculino agora estamos a pagar caro a fatura disso, não é? Porque temos ensaios clínicos muito virados para os homens, temos as dosagens de medicamentos muito viradas para os homens, temos testes, por exemplo, feitos em carros, testes de acidentes que são feitos com o peso corporal de um homem e não de uma mulher, e isso tem consequências graves. E por isso, pensando nas TIC, que são o futuro, que são o presente, o que é que isto representa? Não podemos ficar de alguma forma reféns de uma investigação enviesada, muito pensada por homens. Sim, portanto, as áreas das TICs, que se incluem na área das STEM, continua a ser muito pouco procurada pelas raparigas, é uma realidade. E até um paradoxo, porque o tipo de profissão que vão ter era uma profissão que, como referiu há bocado, podia eventualmente ser feita no regime, por exemplo, de teletrabalho, que agora de repente saltou aí para cima da mesa de uma forma como nunca ninguém esperaria, não é? De uma forma, e que permitiria conciliar até a vida familiar com a vida profissional, porque poderiam eventualmente trabalhar à distância, portanto não é a área como uma área de engenharia, de chão de fábrica, que necessita da sua presença, mas de facto não é, e eu julgo que tem muito a ver mais pelo facto do que referiu, os jogos de computadores, as Playstations são muito viradas, e os jogos são muito virados para o universo masculino, para os rapazes e não para as raparigas, portanto não é atrativo para a maioria das meninas programar, não é? E o que é um paradoxo, porque elas são boas alunas, portanto, normalmente têm muito bom desempenho na matemática, 12º ano e no exame de aferição, e depois programação é tudo lógica, é tudo matemática, portanto, elas estariam bem posicionadas para poderem ser umas excelentes profissionais, mas elas não escolhem, e de facto corre-se o risco, como diz, que de facto passemos a ter uma versão mais formatada pela visão masculina do que pela visão feminina. Portanto, nós aqui, enquanto Escola de Ensino Superior, que temos cursos nessas áreas, procuramos ligar-nos a todas as políticas públicas para tentar aproximar as jovens dessas áreas, mostrando-lhes que, de facto, fazendo concursos, fazendo jogos que depois possam ser desenvolvidos nas férias, na ocupação das férias, e procuramos desmistificar o que é programação, que ainda parece que é muito difícil, que é uma área muito trabalhosa, de se trabalhar horas a fio sem interrupções, que está completamente longe da realidade. Aliás,
Hoje em dia não se consegue fazer programas, desenvolver aplicações que não tenham uma visão da área do design, que depois desenham a experiência que se tem com aquela aplicação, e nessas áreas já temos muitas meninas, portanto até se juntam as duas visões, quer a masculina pela parte da programação, quer a feminina pela parte do design, para o desenvolvimento de aplicações que depois são amplamente utilizadas. Mas eu julgo que há um grande caminho ainda a percorrer, como todos já falamos, e que convém que todos os intervenientes, desde a Federação Académica do Porto, no lado dos jovens, não é? As políticas públicas e as instituições de ensino superior têm a fazer, que é mostrar como na área das tecnologias de informação, como nas outras engenharias, como noutras áreas que não são tão procuradas pelas meninas, de que de facto há que desmistificar as dificuldades que normalmente são associadas a essas áreas. E há dificuldades em tudo. Há dificuldades, com certeza, em tirar a farmácia. Imagino, eu nunca gostei muito de química, imagino que se tivesse de tirar um curso de farmácia, que estava bastante atrapalhada para fazer e que ia ter ali umas noites difíceis, não é? Portanto, é mostrar às pessoas que são competências como outras quaisquer, que têm que ser trabalhadas e que são fáceis se nós as quisermos aprender e nos aplicarmos, certo? Não tem nada a ver com género. Não, com sexo. não, mas pode haver uma influência, como a doutora Sandra referiu, pode haver uma influência muito grande naquilo que é a educação que vem desde pequenos, com o tipo de brincadeiras e de jogos que de facto permitem que sejam feitos pelas crianças, não é? Isso tudo se calhar traz consequências, e eu acho que no caso da programação há de facto esse estigma. Há meninas, mas há muito poucas meninas, e de facto há a ideia de que são áreas bastante difíceis, não é? E este é um assunto sobre o qual a SIC tem trabalhado também, não é? Porque como tem sido uma das áreas com piores resultados nos últimos anos e pode ter consequências a médio e longo prazo, terá seguramente consequências a médio e longo prazo, é um setor que particularmente vos preocupa. Sim, esta matéria de facto de termos poucas raparigas a escolherem estas áreas de TIC é algo extremamente preocupante, inclusive para esta situação do futuro do trabalho digital, que entretanto chegou de um dia para o outro. Pois. E nós sabemos que as formas de trabalho estão a mudar, que cada vez mais se trabalha por plataforma digital, que essas plataformas digitais são comandadas por algoritmos e que esses algoritmos são feitos por alguém, e que se forem sempre feitos por homens, a possibilidade de termos algoritmos que de alguma forma causam enviesamento de género são muito grandes. E, portanto, era extremamente importante que, número um, nós conseguíssemos, de facto, inverter esta tendência das raparigas não se sentirem atraídas por esta área. Primeiro, porque, como já disse, eu tenho um filho, se tivesse uma filha, ia lhe dizer todos os dias, quando ela acordasse de manhã, vai estudar matemática e vai para as áreas de... Porque acho que fechar a porta a uma área que é a área mais bem remunerada, ou pelo menos que tem tendência para ser e que está ligada àquilo que é realmente o futuro do trabalho, a digitalização está por todo lado, acho francamente que é uma porta que as raparigas não deveriam fechar a elas próprias. Depois, porque é esta questão toda que disse, portanto, acho que é uma forma de conseguirmos combater a desigualdade de género e tentar combater que ela se possa tornar de uma forma tão enviesada que nós nem a consigamos identificar, que é exatamente meter mais homens e mais raparigas e rapazes, não só rapazes, a trabalhar nesta área do digital, porque volto a dizer, esta questão das plataformas é efetivamente o futuro, não se vai pensar que mesmo depois do Covid vai deixar de se trabalhar por plataformas, esqueçam, é a plataforma, é a nova forma de trabalho, haverá que discutir como é que efetivamente depois se podem garantir os direitos laborais das pessoas ou não, mas aquele é o futuro agora, porque se calhar ainda vai aparecer uma coisa mais estratosférica, que nós agora neste momento não conseguimos imaginar o que é, mas passará sempre tudo pelo digital e, portanto, era extremamente importante que as raparigas, que as mulheres da manhã possam ter ali uma palavra, porque a questão do algoritmo é efetivamente algo extremamente complexo, mas como digo, mas é feito, é o computador que passa a dizer, que passa a ser quase a nossa entidade patronal, mas é com um código que é escrito por alguém, e o código são escritos pelos programadores.
ou pelas programadoras, se houverem programadoras. Portanto, a SIG aquilo que tenta fazer é efetivamente disseminar mais e mais e mais, cada vez mais, com os programas como Engenheira por um Dia, que eu continuo a dizer que é neste momento o nosso ex-libris nesta área, mas também a questão dos planos de igualdade nas universidades é algo que nós também queremos apostar muito e já está a acontecer. Também, olha, hoje por acaso estava a ver que a Universidade de Évora, por exemplo, criou um gabinete de igualdade. Essas questões são fundamentais e, portanto, a SIG aquilo que quer é estar cada vez mais perto dos parceiros, mais perto na sociedade civil e, dentro daquilo que é a sua possibilidade de execução das políticas públicas, trabalhar com as universidades, com as instituições de ensino superior, nesta demanda da igualdade de género no ensino superior. E com a comunicação social, que também são nossos. Claro, claro, mas agora estava aqui com esta particular, com todos os parceiros, com todos os parceiros. Marcos Teixeira, estamos mesmo a terminar. Se pudesse deixar uma espécie de caderno de encargos para o futuro nesta matéria, para a FAP, assim, os 3 pontos prioritários. Eu acho que eu costumo dizer que o trabalho da FAP só se esgota quando nenhum estudante não tiver nenhum problema. E, portanto, a FAP terá sempre algo a dizer sobre esta matéria enquanto houver, nem que seja só um ou uma estudante, a sentir que o seu género ou o seu sexo podem ser entrave para alguma coisa. E, portanto, nós temos que conseguir passar esta mensagem que, como disse há pouco, acredito que as pessoas da minha idade, da minha geração, começam a ter mais sensibilidade para resolvê-la e menos tolerância com a falta da sua resolução. E, portanto, isto é uma questão social, é uma questão de base, é uma questão que define a forma como a nossa sociedade trabalha. E uma sociedade que vai ser a nossa no futuro, não é? E, portanto, nós temos que decidir o que queremos e trabalhar para o que queremos. E, portanto, estou certo que quem quer que venha a passar pela FAP querá sempre uma federação académica de estudantes. Sejam eles homens, sejam eles mulheres, mas que são estudantes. E, portanto, são todos tratados da mesma forma. Uma das poucas palavras neutras que temos na língua portuguesa, não é? Exatamente. Marcos Teixeira, muito obrigada pelo desafio, continuação de muito sucesso para a Federação Académica do Porto. Maria João Viamonte, muito obrigada por nos terem recebido tão bem aqui no Instituto Superior de Engenharia do Porto. Sandra Ribeiro, muito obrigada pelo excelente contributo para mais um programa em que pusemos os pontos nos is da igualdade de género. Boa noite a todos, obrigada. Também foi um gosto tê-lo connosco neste Pontos nos is, feito aqui a partir do ISEP, no Porto. Até à próxima semana com mais um tema de cidadania.